Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, depois das avaliações, estamos aí novamente com as nossas videoaulas. Já deixar avisado aqui que foi todo mundo bem nas notas, as notas foram todas azuis, não tivemos problemas com nota, tá tudo tranquilo lá, depois vocês vão receber o boletim online, beleza? Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, hoje nós vamos trabalhar na página 17 já da segunda apostila, né? E aí vamos falar sobre átomo, elemento químico, sobre isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, isótonos e vamos falar também sobre os íons. São os temas da nossa aula de hoje, tá? Então assim, primeiro vamos entender a diferença entre átomo e elemento químico, tá? E aí a gente está lá na página 17 já, que antes da página 17 já tinha começado, porque eu tinha falado sobre os modelos atômicos, Rutherford, Dalton, Thomson, Bohr, enfim, tá? Então, assim, átomo, né, gente, é uma unidade, né, a menor unidade estável da matéria, caracterizado, o que caracteriza um átomo? Seu número de prótons, principalmente. Então, se um átomo tem um próton só, ele é um átomo de hidrogênio. Se ele tem dois, ele deixa de ser hidrogênio, ele agora é um átomo de hélio. Se ele tem três, ele é um átomo de lítio. E assim, sucessivamente, todos da tabela periódica. Então, o que individualiza cada átomo é o seu número de prótons, tá? Então, um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons, a gente vai ver hoje ainda na aula. Mas ele não perde ou ganha prótons. Até pode, mas ele deixa de ser ele. Ao invés, por exemplo, se um átomo de hélio tem dois prótons, ganhasse um próton, ele se transformaria num átomo de lítio, ele deixaria de ser hélio, então perderia a essência dele. Beleza? E o que a gente chama de elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos, né, que tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, isso é um elemento químico. Então, todos os átomos de carbono na natureza têm 6 prótons. Então, o carbono é um elemento químico, né, que tem 6 prótons. Lembrando que o número de prótons é o mesmo que o número atômico, né? O número de prótons representamos pela letra P, número atômico pela letra Z. Na tabela periódica nós chamamos de número atômico. No átomo nós chamamos de número de prótons, é a mesma coisa, tá? E lembrando que na tabela periódica nós representamos o número atômico em cima. Ela é baseada em ordem crescente de números atômicos. Num caderno, no livro, nós representamos o número atômico ou o número de prótons embaixo, né? E aí a massa atômica que está em cima. Beleza? Então, continuando aí, vamos lá na página 19. Não, 18 ainda, né? O que acontece, gente? Os átomos de um mesmo elemento químico, né? Eles podem perder ou ganhar elétrons. Olha o que eu estou falando, eles podem perder ou podem ganhar elétrons. Eles podem ter mais ou menos nêutrons, tá? Mas eles não podem ter mais ou menos prótons, porque se tiver mais ou menos prótons, deixa de ser do mesmo elemento químico, passa a ser de outro, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o que os átomos têm de perda ou ganha de elétrons, tá? Ou nêutrons a mais ou a menos, eles podem ser classificados, tá? E aí, de acordo com isso, eles podem ser classificados em isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Ah, professor, começou você com esses nomes difíceis. Não é nada difícil, vocês vão entender que todos eles dá para a gente perceber pela palavra ao que se refere. E aí vai ficar mais fácil vocês terem isso em mente. Primeira coisa, átomos isótopos. Vamos interpretar a palavra para ficar mais fácil. Iso vem de igual, né? E se você pensar nesse P aqui, você pode lembrar dos prótons. Então, o que são átomos isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons, mas eles têm massas, né, representado pela letra A, e nêutrons diferentes. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, mas que têm massas e nêutrons diferentes números de massa. Vou botar um exemplo aqui para vocês, diferente aí do livro.
O átomo de carbono, por exemplo, o átomo de carbono ele tem número atômico 6, então ele tem 6 prótons. Tá? Existe o carbono 12, que é o carbono lá bonitinho da tabela periódica. E existe um isótopo do carbono, existem outros, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. E existe o isótopo 14 do carbono, chamado carbono 14. Estão vendo aqui? Os dois não são carbono? São do mesmo elemento químico, tem o mesmo número de prótons. Mas as massas são diferentes. Esse aqui tem massa 12, esse tem massa 14. Então, esses dois carbonos são átomos isótopos. Tem o mesmo número atômico, mas tem massas diferentes. E o que fez, professor, com que eles tivessem massas diferentes? Bom, o carbono elementar, que é aquele da tabela periódica, é o carbono 12, né? Se nós fizermos aquela conta de massa atômica que eu falei na aula passada, nós vamos ver que massa é igual a prótons mais nêutrons, não é isso? Então, se ele tem 6 prótons e a massa é 12, ele só pode ter 6 nêutrons, né? Ó, 6 mais 6, 12. Então, o carbono elementar tem 6 nêutrons. E o isótopo dele, 14? Bom, o isótopo dele, 14, se ele tem 6 prótons, quantos nêutrons ele tem para ter massa 14? Não é o quanto falta para 14? Então, ele tem 8 nêutrons. Então, vejam o que mudou aqui, gente, para que ele fosse isótopo. O carbono isótopo 14 tem 8 nêutrons, o carbono isótopo 12 tem 6 nêutrons, ou seja, o 14 tem mais nêutrons, né? Então, o que caracteriza um isótopo é ele ter uma maior quantidade de nêutrons, então isso altera a massa desse carbono. Professor, isso muda alguma coisa na essência do átomo, no que o átomo serve, o que ele faz, o que ele é? Sim, muda bastante coisa, tá? Vamos entender aqui. Carbono 12 é o carbono, né, que é aquele carbono base da química orgânica, que forma proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas, aminoácidos, ácidos nucleicos. É o carbono que faz o arcabouço dos seres vivos, né? O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono. E vamos entender um pouquinho de radioatividade. O que a gente fala de radioatividade? Quando a gente fala em radiação, a gente fala também em energia nuclear ou energia atômica. Olha o nome, energia nuclear, energia do núcleo do átomo. Por isso que vem o nome nuclear, né? Então, um átomo radioativo é um átomo que tem mais nêutrons do que o normal. E ele precisa perder esses nêutrons para se equilibrar, né? Ou seja, o carbono 14 ele precisa perder 2 nêutrons para voltar a ser carbono 12. E a energia liberada pelo núcleo durante a perca desses nêutrons é chamada de energia nuclear, ó, a energia que saiu do núcleo. Essa energia pode ir sendo perdida ao longo do tempo ou pode sofrer uma fissão, né? Uma fissão nuclear, que é o que acontece nas bombas atômicas. Explode tudo, como aconteceu lá no Big Bang, na origem da vida e tudo mais. Bem, o carbono 14, por exemplo, ele é muito utilizado pelos arqueólogos, paleontólogos, para determinar a idade dos fósseis. Então, o que acontece? Descobriu-se o fóssil de um dinossauro. Como é que se sabe quantos anos tem aquele dinossauro? Através do carbono 14. Quando um ser vivo morre, né, e fossiliza, quanto mais passa o tempo, menos carbono 14 se encontra nele, esse carbono radioativo. Todos nós temos carbono 14 no corpo. Professor, então a gente tem radiação? Sim. E a nossa volta tem radiação também, só que numa dose que não é suficiente para causar uma alteração. Quando você tem um acidente nuclear, uma bomba nuclear, aí você tem uma alta dose, que é o que causa danos à saúde, tá? Então, quanto menos carbono 14, mais antigo é esse fóssil. Então o cientista foi lá e descobriu um dinossauro. Levou para o laboratório, analisou a quantidade de carbono 14 e falou assim, esse dinossauro aqui viveu há 300 milhões de anos atrás. Isso, turma, é uma data estimada. Não quer dizer que ele viveu há 300 milhões exatamente, né? O cientista não pode determinar assim, não, esse aqui viveu há 301 milhões, 195.312 dias atrás. Não. A gente fala assim, ele viveu há 300 milhões de anos atrás. Pode ser 250, pode ser 300, podem ser 350, mas isso nos ajuda a remontar a história da vida aqui na Terra.
né? Então, o carbono 14 é um registro que o organismo que foi vivo um dia deixa, né? E que serve muito para estudo, e é assim que a gente vai entendendo a evolução da vida e como a vida vem acontecendo aqui na Terra. Os fenômenos do passado aqui do planeta é através da química que se entende, né? Da química dos seres vivos, as partes da química chamadas de bioquímica, que pode ser estudada na biologia e também é estudada, né, na nossa disciplina aqui na química. Bem, entenderam isso? Então, gente, radiação não é necessariamente ruim, tá? O ser humano é que para cada coisa boa que ele descobre, parece que ele tem que fazer outra ruim, né? Então, o que que acontece? Hoje em dia, é impensável medicina, diagnóstico sem radiação e pesquisa, né? Então, quando você vai fazer um exame de raio-x, o que você está jogando uma radiação sobre o seu corpo, uma radiação chamada de radiação X, ela não ultrapassa por ossos, e aí a sombra do seu osso fica impressa naquele filme fotográfico lá atrás, né? A radiação não passa no osso, o filme fotográfico não é sensibilizado por ela, e aí você vê a sombra do seu osso, tá? Se o osso estiver fraturado, a radiação passa naquele ponto da fratura, sensibiliza o filme, isso fica marcado lá. É assim que funciona um raio-x. Quando você fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, um PET-CT, que é um exame de medicina nuclear, ou uma cintilografia, que também é um exame de medicina nuclear, você pode ter muitas vezes, né, que tomar contraste. O que é o contraste? É uma substância radioativa que vai agregar naquele órgão que o médico deseja estudar ou naquela parte do corpo. E aí, através da radiação que o corpo emite, a máquina detecta e forma a imagem das suas células, né? Então, hoje, por exemplo, né, estamos aí na época do coronavírus, ele fala assim, para fazer o diagnóstico preciso do corona, tem que fazer uma tomografia de tórax, né? Para ver pulmão e tudo mais. Como é que é essa tomografia? O tomógrafo gera um campo de radiação, né? E o contraste também emite radiação. Pela diferença entre esses dois, ele consegue montar uma imagem do órgão. Aí você sabe que o coronavírus está atacando, está causando uma pneumonia e tal. E aí chama de pulmão espelhado, enfim. Então não teria diagnóstico se não fosse radiação. Já começamos por aí, tá? Tratamento médico, né? Você escuta às vezes falar, a pessoa com câncer fez quimioterapia, que são remédios, e fez radioterapia. O que é radioterapia? Aplicar radiação direto no tumor para matar o tumor, né? Então, tratamento médico. Esterilização de alimentos em indústrias também pode ser feita com radiação. Produção de energia elétrica, né, nas usinas nucleares, algumas já tiveram acidentes. Professor, mas é muito perigoso. Perigoso se for mal, né, trabalhada, se for por pessoas irresponsáveis, se não seguirem as normas técnicas, os protocolos e tudo mais, tá? Por isso que eu sempre falo, importante na vida é disciplina. Se você faz as coisas de forma disciplinada e organizada, a chance de dar errado é mínima, você minimiza ao máximo. Agora, se você faz as coisas na sua vida de forma atabalhoada, né, a chance de dar errado é muito grande. Voltando aqui então, tá? Todos os átomos podem ser radioativos, tá? Todos os átomos têm isótopos radioativos. Agora, uns emitem mais energia radioativa do que outros. Por exemplo, o urânio, né? É um átomo, o átomo 92 da tabela periódica é muito radioativo. O césio elimina muita radioatividade, o isótopo 137 do césio, tá? O cobalto, tá? E outros mais emitem, né, umas quantidades de plutônio, quantidades maiores de radiação. Mas todo átomo tem seu isótopo, tá? Então, só voltando, iso é igual P de próton. Então, isótopos são átomos do mesmo elemento químico que têm massas diferentes. Por que as massas são diferentes? Porque os nêutrons estão alterados e liberando radiação. Beleza? Existem também os átomos isóbaros. Iso vem de igual, já falei lá atrás. Baros vem de massa em grego. Então, isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa, mas eles têm número de prótons e número de nêutrons também diferentes, tá? Um exemplo aqui, o átomo de enxofre, vou apagar aqui, tá, gente? Só para não atrapalhar. O átomo de enxofre tem, o átomo de enxofre tem 16 prótons
E vamos supor o enxofre com massa 34. Isso aqui é um isótopo, tá? Não é um enxofre natural. E um átomo de cloro que tem prótons 17 e 34 de massa. Reparem só, esse enxofre e esse cloro são isóbaros. Reparem que o número de prótons é diferente, mas o número de massa é igual. Ah, professor, e o número de nêutrons? Também é diferente, olha aqui. Se eu fizer a conta, aqui, ó, é 34, né? Menos 16, 18. 34 menos 17, 17. Então, eu tenho no enxofre 18 nêutrons, no cloro 17 nêutrons. As massas são iguais e os prótons são diferentes. Então, ó, prótons diferentes, nêutrons diferentes e massas iguais. Então, eles são isóbaros. Então, ó, isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Baros, massa. Tá? Bom, existem também os átomos isótonos. O que o N nos lembra? O N nos lembra nêutron. Então, isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, mas eles têm prótons e eles têm massas diferentes, tá? Vou botar como exemplo aqui um átomo X e um átomo Y, átomos hipotéticos, tá? Para ficar mais fácil. Então vamos lá, o átomo X tem massa, prótons 32 e tem 64 de massa. O átomo Y tem 60 prótons e 92 de massa. Olhando para eles, à primeira vista, né? Você fala assim, ah, professor, são totalmente diferentes. Vamos ver. Bom, quantos nêutrons tem o átomo X? 64 menos 32. 32, né? Quantos nêutrons tem o átomo Y? 32, 92 menos 60, não é? Então, ó, esses átomos aqui, eles têm o mesmo número de nêutrons, mas têm prótons e massas diferentes. Então, eles são chamados de isótonos, N de nêutron, tá? E, por último, existem os átomos isoeletrônicos, tá? Os átomos isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons, mas eles têm massa diferente, eles têm prótons diferentes e eles têm nêutrons diferentes. Neles, o igual é só o elétron. Exemplo aqui. Vamos lá. O átomo de... Vamos àquele exemplo que nós já tínhamos ali. O átomo de enxofre, né? Tem massa, prótons 16, massa 32. Esse aqui é o enxofre, tá? Comum. O átomo de cloro tem 17 prótons e 34 de massa, né? E esse átomo de cloro aqui, ele tem um próton a mais do que elétrons, tá? Ele é o Cl+. Já eu vou explicar para vocês os íons, vai ficar mais fácil. Então, ó, esse primeiro átomo, enxofre, tem 16 prótons, 32 nêutrons, 32 de massa. Se eu tirar o nêutron dele, vai dar 16. Esse aqui de cloro tem próton 17 e massa 34. Se eu tirar o nêutron aqui, vai dar 17, não é? Então, tudo é diferente, ó. Próton 16, 17, nêutron 16, 17 e massa 32 e 34. Não é tudo diferente? O que eles têm de igual? Eles têm de igual o número de elétrons. Quando eu falo que o átomo de cloro tem um próton a mais do que elétron, então se ele tem 17 prótons, ele tem 16 elétrons. Tá? Esse aqui não tem carga nenhuma, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons, então ele tem também 16 elétrons. Então esses dois átomos têm o mesmo número de elétrons, então eles são isoeletrônicos. Legal? Mais à frente na aula ainda hoje eu vou aprofundar mais um pouco no isoeletrônico. Por enquanto foi só o conceito, tá? Se por acaso não entendeu tão bem,
fica tranquilo que a gente ainda vai ver isso hoje mais à frente de forma mais aprofundada. Vamos lá. Eu falei para vocês também, nas aulas passadas, que a massa de um átomo, né? Nós já vimos aqui isso hoje também. Falei para vocês que a massa de um átomo, o número de massa, é igual a prótons mais nêutrons, tá? Vamos pegar como exemplo aqui, de novo, o átomo de cloro. É um átomo bastante popular. Então, a massa do cloro são os prótons mais os nêutrons do átomo de cloro. Sabendo que o cloro tem massa, que ele tem 17 prótons e 17 nêutrons, nós vemos que a massa do cloro é 34. Aí eu falei assim para vocês, gente, isso aqui é massa atômica simples. Quando vocês olharem na tabela periódica, podem ir no vídeo lá atrás, falei assim, quando vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que os números não são inteiros. Você vai ver lá massa 34, alguma coisa, 47, não sei quanto. Por que isso? Porque eu falei assim, é porque tem uma conta diferente para chegar naquela massa da tabela periódica. E é isso que a gente vai estudar agora. A massa atômica ponderada dos elementos químicos. Como que funciona isso? Falei para vocês que na natureza todo elemento tem isótopo radioativo, não é? Então, a massa da tabela periódica, tá, é a média ponderada dos isótopos e suas ocorrências na natureza. Ocorrência em porcentagem, né? Então, vou usar o mesmo exemplo do livro de vocês para ficar bem claro que vocês vão acompanhando aí pelo livro. Olha só. Então, para calcular a massa atômica lá da tabela periódica do elemento, né? Como ele ocorre na natureza, eu vou usar a fórmula massa igual. Lembrando que A é número de massa, tá, gente? Massa é igual ao primeiro isótopo vezes o quanto ele ocorre na natureza. Vou fechar aqui com colchetes. Mais a massa do segundo isótopo vezes o quanto ele ocorre na natureza. Se tiverem 3 isótopos, mais a massa do terceiro isótopo vezes o número de vezes que ele acontece na natureza. Dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque porcentagem não é até 100, então eu tenho que dividir pelo máximo possível para eu tirar a média ponderada, né? Exemplo, que está aí no livro de vocês, que a gente vai fazer aqui agora, é o exemplo do átomo de cloro. Vou fazer aqui para ficar mais explicado para vocês, ó. Então a gente vai ter, ó, massa atômica do cloro. Então, diz aí no livro de vocês que o cloro 37, ele ocorre em 24,2% dos casos na natureza. Então, ó, o Cl, né, que tem massa 34, 17 é sempre o número atômico dele, ele ocorre em 24,2% dos casos na natureza. E que o cloro 35, o isótopo do cloro, ó, isótopo, né, que mudou a massa, ele ocorre em 75,8% dos casos na natureza. Ou seja, quando eu encontrar elemento cloro na natureza, 75,8% deles vai ser o cloro 35 e 24,2% vai ser o cloro 34. Vê que eu nomeio ele pela massa, né? Então, como que eu acho a média ponderada dessas massas e boto na tabela periódica a massa do cloro? Preste atenção. Massa é igual. Então, vamos lá. Qual é a massa do isótopo? A massa do primeiro isótopo aqui. O primeiro isótopo não é 34? Então, a massa dele é 34. Ó, então, 34 vezes o quanto ele ocorre na natureza. Tá? Quanto o cloro 34 ocorre na natureza? Desculpa, gente, não é 34 não. É 37. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Ó. É 37. Eu passei errado. Então, o isótopo 37 do cloro acontece em quantos por cento da natureza? Não é 24,2? Então, eu vou pegar a massa do isótopo vezes a sua ocorrência, vezes 24,2, entre parênteses, né? Mais, ó, a massa do segundo isótopo, 35, vezes a sua ocorrência, 75,8. Isso tudo dividido por 100, tá? Então, eu vou resolver primeiro dentro do parênteses, depois eu vou somar e dividir. Então, eu vou pegar 37,24,2, vou chegar ao resultado, mais 35,75,8, vou chegar ao resultado. Vou somar e dividir por 100. No final da conta, eu vou achar
35,5 o quê? Unidades de massa atômica. Quer dizer que lá na tabela periódica a massa do cloro é 35,5 porque é a massa da tabela periódica. A tabela periódica fala em elemento químico, não em átomo. E elemento químico são todos os átomos daquele tipo ali, com o mesmo número de prótons. Então, a massa atômica do cloro é 35,5, tirando ela por média ponderada. Legal? Então, agora a gente vai começar a falar sobre os íons. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então agora vamos continuar aqui com um novo quadro que eu fiz e ele apareceu. Vamos falar aqui sobre os íons, né, gente? Então, átomos, como nós vimos, né, são as menores partes da matéria, né? Átomo é o menor constituinte estável da matéria, formado por prótons, nêutrons e elétrons, né? E que um átomo equilibrado ele tem número de prótons, nêutrons e elétrons igual. Bem, mas nem sempre na natureza os átomos estão equilibrados. Eles podem estar desequilibrados. E aí eles passam a ser chamados de íons. Então, íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. E aí agora ele é eletricamente instável. Tá? O que acontece? Íon, professor, pode ser um átomo que perdeu ou ganhou prótons? Não. Porque se perdeu ou ganhou prótons, deixou de ser aquele átomo. Reparem que eu estou fixando toda hora isso, não se esqueçam nunca, tá? Íon perdeu ou ganhou elétron, e aí ele está desequilibrado. Se ele tinha 10 prótons e 10 elétrons, e ele perdeu elétron, por exemplo, 1, agora ele tem 10 prótons e 9 elétrons. Então ele tem mais próton, não é? Ele está desequilibrado, tem mais próton que elétron. Se ele tinha 10 prótons e 10 elétrons e ganhou 1 elétron, agora ele tem 11 elétrons, ele tem 10 prótons e 11 elétrons. Está desequilibrado também, eletricamente falando. E aí ele é um íon. Então, íons são átomos desequilibrados eletricamente. Tá, ponto. Existem dois tipos de íons. Existem os cátions e existem os ânions. Cátions são íons positivos. Ânions são íons negativos. Acompanhe aqui comigo. Como que um átomo vira um íon e fica positivo ou negativo? Bem, o que acontece? Se um átomo, tá? Se ele perde elétron, ele obviamente fica com mais próton, né? Se ele tinha 10 elétrons e ele perdeu o elétron, ele vai ficar com mais próton do que elétron. Se ele tem mais próton, agora então ele é um íon positivo. E um íon positivo é chamado de cátions. Então, cátions são íons que perderam elétrons. Por isso que são íons positivos, né? Acaba ficando o contrário. Então, aqui um exemplo. Ó. O átomo de cálcio, elemento cálcio, ele tem número atômico 20, que é o mesmo que prótons, e ele tem número de massa 40, né? Se esse átomo de cálcio perde 2 elétrons, eu posso dizer, então, que ele agora tem 2 prótons a mais. Então, ele tem mais carga positiva, porque ele perdeu negativa. E aí, ele passa a ser um cátion. Então, aqui, ó, por exemplo, esse átomo aqui de cálcio tinha 20 prótons, 20 nêutrons e ele tinha 20 elétrons. Eletricamente estável, ó, 20 elétrons e 20 prótons, iguaizinhos. Mas agora ele tem 2 prótons a mais. Vamos lá? Número de prótons, gente, está sempre embaixo. Repetindo, ó. Então, ó, esse cátion aqui de cálcio, ele tem 20 prótons, não é? Quantos elétrons ele tem? Bom, se ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, e ele não tem 20 prótons, então ele tem 18 elétrons, né? Por quê? Tem 20 prótons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a menos, então ele tem 18 elétrons, né? Se ele tem 2 elétrons a menos, a gente indica que sempre aqui em cima a gente indica que ele tem a mais, então ele tem prótons a mais. Reparem o seguinte, nesta parte da química, mais e menos não é sinal matemático, mais e menos é carga elétrica. Mais indica próton, menos indica elétron. Então aqui, quando eu boto 2 mais, eu estou dizendo que ele tem 2 prótons a mais. Eu estou dizendo o que ele tem a mais. Aqui, por exemplo, quando eu
boto 2 menos, eu estou dizendo que ele tem 2 elétrons a mais. Ó, sinal de menos, não. É carga, é elétron. É o que ele tem a mais. Ele tem 2 elétrons a mais. Se vocês pensarem na matemática, aqui vocês vão errar as contas. Então, pensem na carga. 2 mais, 2 prótons a mais. 2 menos, 2 elétrons a mais. Né? 3 mais, 3 prótons a mais. 3 menos, 3 elétrons a mais. E assim vai, tá? Ninguém vai ter mais do que 4, resumindo. Bem, então, por que é um cátion? Ó, porque ele é um íon positivo, tem mais próton, né? Agora, quando um átomo ganha elétron, aí ele se torna negativo, fica com mais elétron, né, do que próton. Aí ele é chamado de ânion. Exemplo aqui, o enxofre, né? Enxofre 1632, o número atômico dele não é 16, então ele tem os prótons dele, tem 16 prótons, e ele tem 16 nêutrons e ele tem 16 elétrons, um átomo totalmente equilibrado. Aqui do lado, enxofre 1632, 2 menos, né? Então, ele tem próton dele 16, nêutron dele 16, tudo normal. Elétron dele, calma aí, ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, ele tem, logicamente, 18 elétrons. Se ele tem mais elétron, ele é um ânion. Ah, professor, eu reparei, então, que para achar o elétron, quando for mais, diminui. E quando for menos, soma. Tem muito aluno que tenta por aí. É uma forma de decorar? Mas a nossa intenção aqui não é decorar. Nossa ideia aqui é entender, tá? Mas funciona. Se você pegar aqui, ó, 20, quando é mais, diminui. 20 menos 2, 18. Achei o elétron. Aqui, enxofre. Quando é menos, soma. 16 mais 2, 18. Achei o número de elétrons dele. Repararam uma coisa aqui comigo? Esse cátion de cálcio e esse ânion de enxofre, eles não têm 18 elétrons? Não tem? Então, eles são isoeletrônicos. Lembra que eu falei lá atrás que vocês iam entender melhor agora? Então, é isso, ó. Por terem alterações de elétrons, eles acabaram ficando com o mesmo número de elétrons, eles agora são isoeletrônicos. Então, átomos isoeletrônicos são átomos de elementos diferentes, né? Então, eles têm números atômicos diferentes, massas diferentes, nêutrons diferentes, mas eles têm o mesmo número de elétron, por isso que é isoeletrônico. Então, toda vez que algum átomo for isoeletrônico de outro, vocês têm que reparar o seguinte: ele vai ter que ser um cátion ou ele vai ter que ser um ânion. Átomos estáveis não podem ser isoeletrônicos. Até porque aí seria do mesmo elemento químico, não tem por que classificar, né? Então, isoeletrônicos sempre vão ser de elementos químicos diferentes, onde um deles é um cátion ou ânion, ou pode ser os dois. Podem ser os dois, tá? Eu botei aqui no quadro alguns exemplos para a gente encontrar o número de elétrons e descomplicar um pouco isso. Vamos lá. Alumínio, né? 3 mais. Então vamos lá. Qual o número de prótons do alumínio? Está aqui embaixo. Vou chegar para cá para vocês poderem ver bem, tá? Então, ó, qual o número de prótons desse alumínio aqui? 13. Qual o número de elétrons desse alumínio? Se ele tem 3 prótons a mais, ele não tem 13 prótons? Se ele tem 3 prótons a mais, então ele só pode ter 10 elétrons. Ah, professor, mas se eu for pelaquela regrinha que o senhor falou, então eu vou ter, quando é mais, diminui. 13 menos 3, 10 elétrons. Tá? Aqui, bromo menos 35. Quantos prótons tem o bromo? 35. Beleza. Quantos elétrons tem o bromo? Aqui está dizendo que ele tem, como só tem o sinal, está dizendo 1. Então, ele tem 1 elétron a mais do que prótons. Se ele tem 35 prótons, ele tem 36 elétrons. Se quiser ir pela regrinha, menos, soma. Então, 35 mais 1, 36. Aqui no caso do ferro, que pode formar 2 tipos de cátions, ó. Número atômico, né? Prótons, 26. Elétrons,
2 prótons a mais do que elétrons, então ele tem 24 elétrons. Se eu quiser ir pela regrinha, 26 menos 2, 24. Aqui embaixo, ó, próton 26, continua sendo ferro, o próton não muda. Mas, então quer dizer que ele tem um próton a mais. Se ele tem 26 prótons e tem um próton a mais, ele tem 25 elétrons. Se eu quiser fazer pela regrinha, 26 menos 1, 25. Beleza, gente? Então agora vamos falar sobre a parte legal, que é a parte de exercícios. Já volto já. Tcharam! Então, galera, após essa aula, então, vocês vão resolver no livro didático de vocês as páginas 22, 23 e 24. Beleza? Na próxima semana, nós vamos corrigir, tá? E vamos dar continuidade falando da tabela periódica. Beleza, gente? Então, estou online na plataforma para tirar as dúvidas de vocês. Tá? O link do Meet está lá, que eu fico sempre ao vivo no horário da aula. Então, até às 9h10 eu estou lá online com vocês, para vocês tirarem dúvidas sobre a aula, essas explicações. Quem tiver com dúvida, eu já vou explicando ali ao vivo e vou tirando. A gente vai debatendo e tudo mais. Já vem o exercício. Já façam o exercício, porque essa aula ficou aí mais ou menos 40 minutos. Nossa aula leva quase 2 horas. Então, dá tempo de fazer o exercício e até já tirar as dúvidas lá. Durante o horário da aula ele não fica sobrecarregado, né, de atividades. Então, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem, até semana que vem. Tô lá na plataforma, hein? Saudações tricolores.